perdoar quem nunca nos pediu desculpa. Eu sei que é difícil, mas hoje eu quero contar-te a história de José. Um homem como tantos que conhecemos. Alguém que tinha todos os motivos para se vingar, mas escolheu algo muito mais poderoso: o recomeço. E talvez esta história não seja só sobre ele. Talvez seja também sobre ti. Ou quem sabe, até sobre mim. E é sobre isso que vamos falar hoje. Olá, meu nome é Hilda, muito prazer. Seja muito bem-vinda mais uma vez a este cantinho especial, onde falamos crescimento pessoal, fé e bem-estar com muito propósito. José era o filho preferido. E isso, minha gente, nem sempre é uma bênção. Porque às vezes ser o preferido, olha, custa caro. Os irmãos tinham o quê? Inveja, raiva acumulada, comparação constante, até que um dia decidiram-se o quê? Decidiram livrar-se dele. Olha, não foi uma discussão de família, foi uma traição. Venderam-no como escravo. Imagina os teus próprios irmãos, a tua própria casa, as pessoas que realmente te deviam proteger, porque foram elas que te entregaram. Quantas vezes hoje a ferida vem de dentro? Não é o desconhecido que dói mais. É quem sabia tudo sobre ti. José foi parar aonde? Ao Egito. Escravo, de favorito, a propriedade. Filho amado, a mercadoria. E aqui começa a parte que realmente quase ninguém te fala. E ele até podia ter ficado amargo, podia ter deixado o coração apodrecer. Olha, mas não deixou, porque a palavra diz que o Senhor era com José. E podemos ler aqui em Gênesis 39:2, que diz assim: E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Reparem, ele não diz que ele sofreu, que não sofreu, não. Não diz que foi fácil, também não. Diz o quê? Que Deus era com ele. E isso, meus amigos, muda completamente tudo. Mesmo como escravo, ele trabalhou com excelência, mesmo injustiçado, manteve o seu carácter, mesmo sozinho, não se tornou frio, amargo. E isso hoje é muito raro, porque quando alguém nos faz mal, pois é, a nossa tendência é o quê? Nos endurecer. E de certeza que já disseste, como eu já o fiz até no passado. Agora não confio em ninguém. Agora também só vou pensar só em mim. Mas reparem, José não deixou que o mal dos outros definisse quem ele seria. Porque a vida parecia até melhorar. Dia após dia. Até foi promovido na casa de Potifar. Até que uma nova injustiça aconteceu. Foi o quê? Acusado falsamente. Preso outra vez. Eu não sei se já sentiste isso. Quando parece que estás a fazer tudo certinho. E mesmo assim, tudo dá errado. Quando pensas, olha, mas eu até nem fiz nada. Pois é, José podia até ter desistido ali mesmo. Mas na prisão continuou íntegro, fiel e útil. Sabes o que é que isto me ensinou? Ou o que é que me ensina ainda hoje? Que o lugar onde estamos não define o nosso próprio valor. E a fase não define a nossa identidade. E o atraso, olha, ele não anula a promessa de Deus. Porque anos depois, José interpreta o sonho de Faraó. De prisioneiro, torna-se o governador do Egito. Num dia, a virada aconteceu. Mas não foi sorte. Foi um processo. Olhem, e os irmãos que o vendiam, olha, um dia apareceram diante dele, com fome, dependentes dele, mesmo sem saber quem ele era. Já repararam? Quantas vezes aquela pessoa que te virou as costas é a mesma que um dia precisou de ti? Quantas vezes isso aconteceu contigo e comigo? Lembras-te daquele vídeo onde falei do desprezo da história do Rodrigo? Eu vou deixar aqui nos sugeridos.
porque às vezes a vida dá voltas que realmente ninguém espera. Agora imagina o poder dele nas suas mãos, a oportunidade perfeita da vingança. Ele podia até dizer, agora é a minha vez. Podia humilhar, podia negar ajuda, podia fazer sofrer como sofreu. E honestamente, muita gente acharia justo. Mas José, ele chora. Ele não chora de raiva. Chora porque quando a dor ainda estava lá. Porque perdoar, meus amigos, não apaga o que é a nossa memória. Não finge que não doeu. Perdoar é decidir que a dor não vai mandar em ti. Porque ele revela quem é. E diz uma frase que desmonta qualquer espírito de vingança. Que diz assim, em Gênesis 50:20. Vós bem intentastes mal contra mim. Porém, Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Meus amigos, reparem na maturidade disto. Ele não nega o quê? O mal. Não romantiza a traição. Ele só escolhe o quê? Enxergar além. E mais, em Gênesis 50:21 diz assim, agora, pois, não temeis, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Meus amigos, reparem nestas palavras. Além de perdoar os seus irmãos, ele faz o quê? Ele ainda lhes garantiu sustento e abrigo. E hoje, quantas histórias mal resolvidas carregamos? Pessoas que nunca nos pediram desculpa. Pessoas que fingem que nada aconteceu. E nós? Ficamos à espera de quê? De uma retratação. Talvez nunca venha. Mas deixa-me te dizer algo com muita sinceridade. Se estás à espera daquele pedido de desculpa para seguires em frente, olha, minha amiga, meu amigo, estás a dar poder a quem? Demais a quem te feriu. Pois é. Perdão não é só sobre o outro, nada disso. É sobre libertar-te. É fechar aquela porta, olha, por dentro, e dizer, eu não vou viver refém disto. José entendeu que o sofrimento dele, olha, não era o fim da história. Era uma preparação. Se ele não tivesse sido vendido, não estaria no Egito. Se não estivesse no Egito, não governaria. E se não governasse? A própria família como é que ficava? Morreria de fome. Olha a volta que a vida nos dá. A verdade, o que parecia realmente destruição, virou o quê? Um instrumento de salvação. E hoje? Quantas situações estamos a chamar de perda? Que podem ser o quê? Redirecionamento. Quantas dores estão a construir algo maior? Eu não estou a dizer que tudo é bonito e perfeito. Nada disso. Traição dói. Injustiça revolta. Silêncio machuca, mas existe uma diferença entre sentir a dor e viver a dor. E José escolheu crescer em vez de se vingar. Escolheu responsabilidade em vez de ressentimento. Escolheu o futuro em vez do seu passado. E isso, meus amigos, é maturidade espiritual. Não é ser fraco. Muito pelo contrário, é ser forte o suficiente para não pagar, olha, na mesma moeda. E talvez hoje Deus não esteja a pedir que tu esqueças nada disso, mas que realmente tu entregues. E que confies que Ele realmente consegue transformar o que te feriu em algo como que te fortalece. Porque perdoar, meus amigos, não significa dar acesso. José perdoou, mas a relação nunca voltou a ser inocente, nada disso, porque há sabedoria nisso. Perdão é libertação. Reconciliação, olha, é outra conversa. E nem sempre isso é possível. Então hoje eu deixo-te esta pergunta. O que está preso dentro de ti
porque alguém nunca te pediu desculpa. E se o teu próximo nível depender de soltar isso? Talvez o teu Egito não seja o castigo. Talvez seja uma preparação. Talvez o que parecia abandono seja posicionamento. E talvez o teu recomeço hoje esteja no outro lado do perdão. Meus amigos, José não foi definido pela traição. Ele foi definido pela escolha que fez depois dela. E tu? Vais ser definida pelo que te fizeram ou pelo que realmente decides fazer o agora? Mais uma vez, se esta mensagem falou hoje contigo, olha, partilha com alguém que também precisa ouvir isto. E lembra-te, o mal até pode ter começado a história, mas não precisa descrever o final. Nada disso. Tu não és o que te fizeram. Tu és o que decides fazer depois disso tudo. Mais uma vez, se este conteúdo te ajudou hoje, deixa aqui o teu like e partilha com aquela amiga que também precisa. Porque às vezes eles usam-nos e usam um gesto muito simples, até um pequeno clique, para chegar onde nós não conseguimos. E lembra-te, cuidar da tua essência é o quê? É o teu maior investimento. Porque quê? Porque o perdão não é fraqueza, é a liberdade. E quando o barulho do mundo for forte, fazemos o quê? Quando a memória nos tentar, respiramos fundo, sorrimos com esperança e confiamos em Deus, claro. Porque Ele transforma traição em propósito, dor em crescimento e atraso em posicionamento. Mais uma vez, Deus vos abençoe, Deus vos ama e eu também vos amo. Um beijinho muito grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, beijinhos.